Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista eletrônica semanal sobre inovação, ciência e tecnologia no Brasil. E no programa de hoje, um programa diferente, nós vamos falar sobre o programa FX ou o Gripen NG, o novo caça que vai aí atender a Força Aérea Brasileira. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje, virtualmente, a presença de uma autoridade no assunto, o professor Marco José Ferreira, titular da Unicamp, especialista em aviação, que vai nos ajudar a entender um pouco dessa concorrência e do que o Gripen pode trazer de benefício para a tecnologia do Brasil. Antes, nós vamos assistir um trechinho do vídeo disponibilizado pela própria SAB do Brasil com o primeiro voo do Gripen em Brasília. Acompanhe. Muito bem, professor, estamos de volta. Vamos agora falar dessa concorrência. Bom, acho que em primeiro lugar, para que o nosso telespectador entenda, muito já foi falado sobre isso ao longo aí desses últimos 20 anos, né, em que a concorrência transitou, mas vamos deixar registrado aqui no nosso programa. Por que, na opinião do senhor, o Gripen foi o vencedor da concorrência FX? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão caro e de grande importância para o Brasil, para nós analisarmos uma questão chamada transferência de tecnologia. Mas vamos lá, vamos começar pela questão, por que o Gripen, né? Se nós analisarmos, essa foi uma concorrência bastante longa, tanto que você colocou FX2, quer dizer, teve um FX1 que não teve resultado, começou no final, ainda no governo Fernando Henrique, adentra o começo do governo Lula, e não chega um resultado, não houve uma escolha, ela é cancelada, a primeira concorrência, e em 2006 é aberta uma nova licitação, uma nova concorrência internacional, e por isso o 2 colocado é uma sequência desse daqui, com novas propostas, com novas características, e o Brasil pretendia adquirir 36 aviões de caça. Os aviões de caça são os aviões que nós chamamos de primeira linha, de combate, de multifuncional, utilizado hoje, dadas as tecnologias incorporadas, para toda operação. Então, ele é usado para superioridade aérea, interceptação, reconhecimento, ataque ao solo, ataque naval. Então, ele tem todo um conjunto de características e de funções que ele atende. E o Brasil fez essa concorrência, colocando uma concorrência para a aquisição de 36 aeronaves, uma concorrência, obviamente, coordenada pela Força Aérea Brasileira, mais especificamente por um órgão dentro da Força Aérea Brasileira, que é a COPAC. A COPAC é talvez um dos melhores e mais preparados instituições brasileiras na análise em processos de transferência de tecnologia. Eles começaram lá na década de 80 com a experiência do AMX, e a partir daí praticamente todas as grandes aquisições realizadas pela Força Aérea Brasileira, que envolvam algum grau de transferência de tecnologia, passam pelo COPAC. Então, existe um conhecimento, existe uma capacidade, não apenas técnica para avaliação da aeronave, mas para avaliação das tecnologias, de que maneira que os contratos podem ser elaborados. Dito isso, foi feita a concorrência. Em 2008, foram selecionados 3 aeronaves para uma concorrência mais, o que nós chamamos de uma lista curta, uma short list, onde você faz uma pré-seleção para entender.
E ficaram entre os aviões o avião norte-americano da Boeing, o Super Hornet, o F-18, ou o avião Rafale francês e o Gripen sueco. Né? E aí começa um pouco aquela análise, né, que a gente brinca, nós que já não somos tão novos, aquela análise super trunfo, qual que voa mais alto, qual que voa mais rápido, qual que leva mais carga, né? Começa aquela análise... Qual que leva mais bomba? Qual joga mais bomba, né? Então começa aquela análise que é uma análise que fica, obviamente, uma análise muito restrita, é uma análise restrita à capacidade. Quando a Força Aérea Brasileira selecionou essas 3 aeronaves, de alguma maneira ela já colocou, olha, essas 3 aeronaves, do ponto de vista técnico, atendem às minhas necessidades. Elas atendem às minhas condições, que eu preciso, como coloquei, de um avião de superioridade aérea, combate. A partir daí, nós vamos analisar. E aí entra toda uma questão da análise da COPAC, né, / Força Aérea Brasileira, o Instituto, o DCTA de São José dos Campos é fundamental, o IFI, toda a análise que eles fazem. E essa análise, de alguma maneira, que nunca foi divulgada totalmente, né, mas colocava o Gripen como o avião mais adequado do ponto de vista técnico, mas daí você também tem as questões geopolíticas colocadas no momento. Então, isso 2008, 2009, 2010, e ele vai ser adquirido no finalzinho, em dezembro de 2013. Por passar, inicialmente, existia uma preferência clara do Ministério da Defesa pelo Rafale, né, dentro de uma lógica mais ampla de alinhamento estratégico, já que a França havia vencido a concorrência, a parceria, não vencido, mas era parceira para o submarino, para os helicópteros, então, de alguma maneira. Quando entra o governo Dilma, há uma maior aproximação com os Estados Unidos, ofertas bastante interessantes do ponto de vista comercial, mas, na hora de bater o martelo, ganha-se o Gripen. A proposta técnica, a proposta da COPAC, ela passa a ser a proposta vitoriosa. E é muito interessante isso, porque esse elemento de você ter... Existia, por exemplo, mas o que tem de vantagem? Eu não vou entrar nas questões, mas vou colocar. O Gripen ele tem uma vantagem do ponto de vista tecnológico que os outros 2 aviões não têm. Mesmo que os Estados Unidos ou a França se propusessem a abrir toda a tecnologia. Claro, coisa que não fariam, né? Nem a França e muito menos os Estados Unidos abririam a tecnologia. Mas mesmo que eles se propusessem, olha, vamos abrir a tecnologia, o Gripen tinha algo diferente. O Gripen não estava pronto. O Gripen, na verdade, NG, de Next Generation, ele, na verdade, é uma nova versão de um caça chamado Gripen, desenvolvido nos anos 80, 90 pela Suécia, mas é um novo avião, um avião muito mais robusto, um avião muito maior, com um novo tipo de turbina, novas estruturas, nova asa, etc. É um avião do qual se baseou no projeto, só que esse avião não estava pronto. Então, qual era a grande vantagem do Gripen? Por ele não estar pronto, o Brasil e as empresas brasileiras poderiam entrar em conjunto no projeto de desenvolvimento. Se fôssemos adquirir o avião francês ou americano, por mais que abrissem a tecnologia, eles iam abrir e falar, nós fizemos isso. No caso do Gripen, os brasileiros entram participando para desenvolver, ainda que na parte, nós demoramos, podíamos ter entrado antes, quanto mais cedo nós tivéssemos entrado, mais o Brasil teria aproveitado, mas ainda aproveitou essa parte final, essa etapa final de desenvolvimento do projeto da aeronave, da integração de sistemas da aeronave, que nós vamos discutir. Então, do ponto de vista de transferência de tecnologia, além do que a proposta e a abertura que a SAAB proporcionou, até talvez do ponto de vista geopolítico, por ser um país menor, uma empresa menor, ela precisava muito mais da Embraer e do Brasil, a Suécia do Brasil, do que, obviamente, a Boeing ou a Dassault francesa precisava. Para o Brasil era fundamental para desenvolver o projeto deles. Era um projeto que estava só sendo adquirido pela Suécia, um custo muito alto. Os projetos hoje têm custos altíssimos. O Brasil entra como parceiro, não só adquirindo a aeronave, mas também entrando com capacitação, com competência para auxiliar
nessa etapa final de desenvolvimento da aeronave, que é uma etapa final, mas não menos importante, possivelmente a mais crítica no desenvolvimento de uma aeronave. Então, ele tem essas características, digamos, equivalente a ele é um pouco maior, um pouco menor. Claro, ele é um pouco menor que os outros dois, mas é um avião que tem uma capacidade, do ponto de vista tecnologicamente embarcado, no mínimo equivalente ou até superior a esses outros dois aviões colocados. Esse aspecto que você destacou, professor, foi, na verdade, apontado pelo chefe da divisão da aeronáutica da empresa, sabe, lá no dia do lançamento do primeiro voo que a gente mostrou agora há pouco, o Jonas Helgen. Eu espero que a mãe dele não esteja assistindo o programa, porque eu não sei se a pronúncia está correta. Ele disse que a instalação de uma linha de produção no Brasil foi o grande trunfo da SAB para vencer a concorrência. Nós já vamos entrar nessa questão da concorrência, mas na questão do que vai ser feito aqui no Brasil, mas para a gente fechar a questão da concorrência. Além do oferecimento dessa possibilidade, dessa oportunidade do Brasil participar, e vamos citar aqui já que 350 engenheiros da Embraer participaram de treinamento lá no exterior, quer dizer, trazendo conhecimento para nós, o que esse avião ele pode nos oferecer? Ele é melhor, digamos assim, o Brasil estará bem equipado do que, por exemplo, o que todo mundo compara com o nosso vizinho aqui venezuelano, o Sukhoi russo? Essa é uma boa pergunta, né? Mais uma vez, nós caímos um pouco naquela análise pontual da aeronave, né? O Gripen, então vamos pensar um pouco na aeronave, antes de entrarmos na questão da transferência tecnológica, acordos produtivos e etc. O Gripen ele tem uma vantagem, que ele é uma aeronave que ele opera em rede. Ele foi feito dentro da tecnologia de rede. O grande trunfo do Gripen é ele poder operar dentro de um sistema de comunicação entre as aeronaves, das aeronaves com aeronaves de monitoramento, por exemplo, a própria Força Aérea Brasileira tem, que utiliza inclusive radares suecos, que são radares de monitoramento aéreo, de controle de área, com solo, com navios, etc. A grande vantagem é que o Gripen ele opera numa rede. Então, por exemplo, a capacidade que ele tem de operar como aeronave em rede, isso amplia totalmente a consciência situacional, isto é, a capacidade dos pilotos entenderem o que está ocorrendo no ambiente de combate, de avião, não só do piloto, de todo o comando que está dentro da operação, ter esse ambiente, e operar em conjunto. Por exemplo, eu posso colocar uma aeronave voando na frente, com o radar desligado, e uso o radar dos aeronaves de trás, que não estão fora do alcance, com o radar ligado. E na hora que eu capto o radar da aeronave da frente, ele está usando o radar das aeronaves de trás, ele não abre o radar. Na hora que abre o radar e localiza o alvo, ele pode, por exemplo, disparar um míssil utilizando o radar das aeronaves de trás. Isso daí, são pouquíssimas aeronaves no mundo que tem essa capacidade de operar num sistema de rede integrado, que é o sistema mais avançado, digamos, a guerra do futuro. Né? Peraí, professor, vamos tentar entender aqui. Para gente que é leigo, né, a gente assiste até em filme da Segunda Guerra um piloto falando com o outro via rádio. Isso a gente não sei se é apenas cinematografia, mas é algo que a gente tem no nosso consciente coletivo. Um piloto fala com o outro. O Gripen faz mais do que isso, mais do que um piloto falar com outro. Um avião, uma tecnologia conversa com a outra. Exatamente. É a tecnologia, digamos, que nós podemos falar da indústria 4.0, da comunicação de internet das coisas. Não seria isso, eu não vou querer resumir isso aqui, mas o princípio é o mesmo. Eu tenho sistemas de data link onde eu opero com o meu sistema, mas eu opero numa rede. Então, eu posso automaticamente, no monitor do radar do avião, não estou usando só o meu radar da minha aeronave, mas eu posso reproduzir no meu monitor o radar de todas as aeronaves que estão operando na rede, ou de alguma específica. Então, eu tenho toda a consciência do que está ocorrendo. Isso daí é todo um sistema de dados criptografados, que são o sistema de data link, é um outro projeto importantíssimo da Força Aérea Brasileira, desse sistema de comunicação onde eu posso
Os nossos antigos F-5 lá, que estão operando aí, chegando ao final do limite da vida útil, quando eles fizeram um upgrade grande dessas aeronaves nos anos 90, um dos elementos que a Força Aérea colocou foi algum grau de transferência de data link. Então, mesmo os nossos F-5, que são estruturas relativamente antigas, nós chamamos de plataformas bastante antigas, mas elas já têm algum grau. O Gripen é o up-to-date que nós temos disso daqui. Fora o próprio aeronave, ela é uma aeronave que opera com supercruiser, é uma aeronave que opera com capacidade de manobra G elevado, mísseis que a Força Aérea Brasileira adquiriu considerados melhores do mundo, os Meteor. Os Meteor foram adquiridos 100 unidades, são considerados os melhores do mundo. Então, coloca o Brasil num patamar muito acima do que qualquer outro país, seja Venezuela, seja Chile, Colômbia, do que existe dentro da América do Sul. Não é só comprar aeronave, acho que esse é o grande questão, esse é o mérito. Não apenas comprar aeronave, mas poder operar dentro de um sistema integrado de defesa aérea, que é o que o Brasil vem procurando a Força Aérea, já não é de hoje, né, vamos colocar, mas que isso dá um salto gigantesco nesse processo. Muito bacana. Quer dizer, na opinião do senhor, o Brasil fez uma boa escolha. Fez uma ótima escolha. Eu considero Legal. que foi uma ótima escolha, tanto do vista técnico, como depois nós vamos discutir principalmente da transferência de tecnologia. Legal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora, mas a gente volta já já para falar muito mais sobre o novo avião da Força Aérea Brasileira, o Gripen NG. Um instante só, não sai daí. Programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o novo avião da Força Aérea Brasileira, o Gripen NG, o avião sueco que está sendo finalizado em parceria com o Brasil e empresas brasileiras. Nós falamos um pouco no bloco anterior sobre a escolha do Gripen, que foi avalizada pelo nosso especialista, professor Marcos Barbieri, e agora nós vamos falar um pouco da transferência de tecnologia. Professor, a gente já escutou essa expressão, transferência de tecnologia, em diversas situações. E, na maioria delas, a gente ouve os engenheiros dizer que tecnologia não se transfere, tecnologia sensível. Tecnologia ou você compra ou você desenvolve. O que vai acontecer no caso do Gripen brasileiro? Nós vamos aprender a produzir Gripen. O que isso pode significar para o Brasil, para a indústria aeroespacial brasileira? Exatamente. Você começou um termo que é transferência de tecnologia, um termo que é usado para tudo, das mais diferentes formas e de maneiras, muitas vezes, para indicar o oposto, né? Existe desde aqueles que colocam que a transferência de tecnologia é solução para tudo, e os que colocam que transferência de tecnologia não serve para nada. Tá? Entre o preto e o branco, nós temos um conjunto aí de gradação de cinza mais claro e mais escuro que eu prefiro trabalhar. Eu coloco que transferência de tecnologia, elas são fundamentais. A literatura coloca que ela passa a ser um elemento fundamental. Nem todos desenvolvem a roda. O processo de crescimento ao longo da própria humanidade foi isso, né? Você vai copiando, aprimorando, melhorando, avançando, né? É claro que existem momentos onde se cria algo novo, mas mesmo esse algo novo se cria com base em elementos anteriores. Mas para se transferir tecnologia é fundamental um ponto. Você tem que ter tecnologia, você tem que dominar tecnologia, né? Você só transfere tecnologia, só realmente há uma efetiva transferência de tecnologia se você sabe para que aquela tecnologia te importa, você sabe exatamente o que você precisa. Que elemento você precisa. Eu já tenho um nível de capacitação elevado a ponto de que aquela tecnologia me permita acrescentar algo, agregar em algo. Então, não adianta, por exemplo, você fazer vou dar um exemplo.
O engenheiro, você comentou, por exemplo, o engenheiro da Embraer vai lá, poderia ir lá em São José dos Campos. Eu sou economista. Se eu ficar um ano passando lá na Saab, dentro da fábrica da Saab, seria um momento agradável, seria uma oportunidade boa de estar na Suécia, de estar na Saab, de fazer amigos. Mas eu, como economista, eu ia fazer turismo lá, né? Provavelmente, porque eu não tenho competência técnica para absorver o conhecimento técnico. Mas na hora que eu coloco o engenheiro da Embraer, ou da Acaero, ou de outras empresas que fazem parte, eles vão lá e eles já têm um grau de competência extremamente elevado, e não é só deles, mas o grau de competência que eles refletem a institucionalidade, isto é, a empresa que eles trabalham, o projeto que eles trabalham, eles podem obter essa competência lá e entender exatamente quais os pontos que eles podem ter. Então, para transferir tecnologia, absorver tecnologia de maneira eficiente, eu tenho que ter tecnologia. E existe uma linha tênue entre o que eu estou transferindo e o que eu estou desenvolvendo. Não há olha, aqui é transferência, aqui é desenvolvimento próprio. É uma zona cinzenta, que é o que é colocado dentro desse projeto do Gripen. Então, é importante. E esse foi o ponto-chave, como eu estava colocando na sessão anterior, da escolha do Gripen. O Gripen era uma aeronave que estava na fase final de desenvolvimento, quando ela venceu a concorrência. Então, as empresas brasileiras, entendendo-se aí as pessoas, é o learn by doing, nós usamos essa terminologia na literatura econômica, de economia industrial e de inovação, que é o aprender fazendo. Só que você aprender fazendo, você já tem que ter uma competência anterior para isso, que a nossa indústria, as empresas têm. E não só, vou chamar não transferência, essa desenvolvimento tecnológico, ele tem um duplo. Da mesma maneira que os engenheiros técnicos brasileiros estão levando competência para o projeto, estão absorvendo competência, eles também levam competências que eles não tinham, né? E nós podemos discutir alguns elementos aí, de que maneira o projeto muitas vezes foi modificado. Posso dar 2 exemplos chaves por conta de decisões dos brasileiros e não dos suecos. Muito interessante, professor. O senhor tem, inclusive, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação do programa, o senhor tem, inclusive, um caso concreto que está no livro que o senhor escreveu, que é a questão do desenvolvimento do avião AMX, que foi um projeto de não muito sucesso, vamos dizer assim. O Brasil investiu pesado no avião, esperava-se que houvesse a venda de aviões pelo menos para a América do Sul, e isso acabou não acontecendo. A parceria brasileira da Embraer com a Itália. O que essa parceria traz de ensinamento para o que nós estamos vivendo agora nesse momento? O projeto MX, que é um projeto do início dos anos 80, né, entre a Embraer e 2 empresas italianas, na época a Aermac e Air Italia, foi um projeto no qual o Brasil entrou para desenvolver um caça subsônico, tá? O MX, que opera hoje na Força Aérea Brasileira e Italiana. Se eu analisar, né, sendo um pouco mais sintético, nós analisarmos do ponto de vista comercial ou até técnico, poxa, mas a Força Aérea Brasileira fez um grande investimento numa aeronave subsônica, não era nem supersônica, que teve limitações, um custo bastante elevado. Não conseguimos exportar nenhuma aeronave dessa, quer dizer, ela ficou restrita às Forças Aéreas Brasileira e Italiana. Poxa, tem alguns casos, muitos até, alguns analistas colocavam como fracasso, muito pelo contrário. Quer dizer, ela pode ter algumas limitações da aeronave, é claro que não ter exportado e as limitações técnicas estão nesse projeto Gripen. Eles procuram exatamente corrigir isso, exatamente avançar no que eles não foi bem sucedido no projeto Gripen, mas o projeto, desculpa, não foi bem sucedido no projeto MX, perdão, mas no projeto MX, ele tem um ponto fundamental, ele é um ponto de inflexão da indústria aeronáutica brasileira, particularmente da Embraer. Foi quando a Embraer se capacitou para tecnologias muito mais sofisticadas, principalmente as tecnologias de propulsão jato,
que são utilizados nas décadas de 90 posterior, e onde a Embraer consegue dar um salto tecnológico e hoje adquirir a posição. Então, se hoje a Embraer tem essa posição de liderança na área comercial, tecnológica, em parte isso, é claro que não está obviamente restrito a isso, mas um dos elementos muito importantes foi o projeto AMX. O projeto AMX ele permitiu esse salto. E o que é importante não é só na Embraer, é um padrão da indústria aeronáutica mundial. Por quê? Geralmente, essas empresas elas operam de maneira integrada a aviação comercial e a aviação, digamos, militar, o comercial civil e militar. Então, boa parte da tecnologia que é investida na área militar, que as forças aéreas investem, são tecnologias muito mais na fronteira tecnológica, como nós dizemos, que são tecnologias muito mais avançadas, caras, ainda muitas vezes nem tão testadas. Essas tecnologias, posteriormente, são transferidas para internamente, dentro das próprias empresas, para projetos civis, projetos comerciais, projetos executivos. Então, isso não é apenas a Embraer que fez isso, ela seguiu, digamos, o padrão de concorrência que é utilizado nessa indústria. Boeing faz. E outra coisa, o governo investir num projeto militar não há nenhum problema. O governo pode investir o quanto ele quiser num projeto militar, não há nenhuma restrição do OMC. Se ele colocar um recurso no projeto civil, aí sim você passa a ter um problema sério de restrições do OMC. O OMC, eu não posso, né, por questões concorrenciais, o governo subsidiar um projeto civil, mas ele pode gastar fortunas, e são gastos fortunas, bilhões e bilhões, são projetos, todos eles na casa dos bilhões e bilhões de dólares que as empresas gastam e que depois geram tecnologia também, não só para a área comercial, até depois para outras áreas. Eu estou me restringindo inicialmente dentro da própria empresa, mas também para outras áreas que podem ser apropriado, que nós chamamos desse spin-off, dessa capacidade que transborda para outros atividades, outras áreas, outros setores. Então, seria esse ponto. Então, quer dizer, o projeto AMX, apesar dele não ter sido um sucesso comercial, ele trouxe conhecimento para que a Embraer pudesse avançar e se tornar hoje a terceira maior fabricante de aviões do mundo. E agora, vamos tentar entender o que vai acontecer com essa parceria da Embraer com a Saab produzindo gripe, o que a Embraer pode aprender, o que nós vamos poder colocar no mercado. E existe, como eu disse no começo do programa, a expectativa de que 15 desses aviões sejam montados, fabricados numa linha de produção na unidade de Gavião Peixoto da Embraer. Bom, professor, esses caças, eles não são exatamente iguais, tem uma diferença, um é monoposto, outros são de 2 lugares. Como é que vai funcionar isso? Como é que foi essa parceria? O senhor que estudou desde o começo todo esse contrato. Vamos colocar, quando eu penso, né, a Suécia, né, ela fez o projeto inicial, o projeto no avião que nós chamamos de monoposto. Eu já vou rapidamente entrar no biposto. E a Embraer, não só a Embraer, é importante uma coisa, não entra apenas a Embraer, temos outras empresas que têm participações chaves nesse projeto, né? E elas passam a entrar num processo de o que elas podem contribuir com o projeto e o que para elas também era interessante esse projeto. Para elas, no sentido empresa, indústria, para o Brasil. Vamos lá. Primeiro objetivo, o objetivo da Força Aérea. Ela quer ter autonomia na operação da aeronave, ela quer ter soberania, ela quer operar a aeronave de forma autônoma e soberana. Se amanhã ela quiser operar, ela não o grande objetivo da Força Aérea é ela ter uma aeronave, pensando na Força Aérea, né? Eles querem ter uma aeronave. Para que transferência de tecnologia? Em última instância, para que eu possa operar de maneira soberana. Eu posso, por exemplo, incorporar um míssil, uma bomba, da maneira que eu queira. Eu posso operar a aeronave, fazer modificações da aeronave sem qualquer ponto, sem nenhuma restrição estrangeira. Isso o projeto Gripen permite. Eu não acredito que outro projeto pudesse permitir, não só os outros 2 da shortlist, mas quaisquer outras opções que tivessem colocadas na mesa permitiriam isso em essência.
Dada a Força Aérea, o que nós temos para a indústria? A indústria, nós vamos ter todas as tecnologias, no detalhe, tudo. O Brasil, assim, não. Até porque uma aeronave é uma estrutura, é o que nós chamamos de um sistema complexo. Ele envolve vários subsistemas. Então, não há nenhum... Nem por exemplo, a Suécia não tem controle sobre todos os sistemas que operam na aeronave. Vamos pegar um exemplo, a turbina. A turbina é uma turbina americana, que foi fabricada pela GE 414. Mas eu tenho que ter autonomia para poder integrar aquela turbina. Saber como é que eu posso pegar uma turbina e integrar dentro da aeronave que ela possa operar. E fazer a manutenção, pelo menos básica, daquela turbina. Então, num caso de necessidade, eu sei como integrar uma turbina. E o Brasil avançou muito nesse projeto. Então, por exemplo, vamos colocar algumas empresas, você tem algumas empresas participando. A Embraer é a chave, porque ela é que é a parceira, é a nossa maior empresa, que representa quase sinônimo da indústria aeronáutica brasileira, ela que coordena pelo lado brasileiro, ela que vai realizar a montagem final, ela que vai realizar os testes, participar da certificação, a entrega da aeronave, e principalmente ela que faz o que nós chamamos de integração dos sistemas. Ela que tem a capacidade de, esses sistemas que eu tenho em âmbito mundial, como ela faz na aviação comercial, integrar para que eles possam operar a aeronave. Além da Embraer, ainda para completar isso, foi desenvolvido um centro, que é o Gripping Design, só colocar aqui, o Gripping Design Development Network, é o GDDN, que é um centro altamente seguro na unidade do Gavião Peixoto, onde a Embraer concentra o projeto. Então, ela tem controle sobre o projeto da aeronave, o que precisa ter. Ela passa a ser, depois desse projeto, o que nós chamamos de uma Design Authority. Ela tem controle para alterar ou não o projeto da aeronave, de acordo com as necessidades. Tanto foi que a Força Aérea Brasileira encomendou, além da versão monoposto, também versões bipostos. Só que os suecos não encomendaram. Então, o que a SAB fez? Quem fica responsável por desenvolver a versão biposto não são os suecos, é a Embraer. A Embraer passa a ser a responsável por desenvolver. E, obviamente, ela compartilha o projeto depois com os suecos, que, por sua vez, compartilham o projeto. Então, eles passam a ser, ela, de alguma maneira, passa a ser uma sócia do projeto da aeronave. Ela passa a ter uma competência de integrar, de modificar e de, quem sabe, no futuro, participar de outros projetos de aeronaves de caça que possam ser necessários, não só de caça, mas você tem uma competência, inclusive, para outras áreas, mas imaginando em aviões de caça de gerações futuras que possam ter. Além da Embraer, uma empresa que se destaca é a Caer. A Caer é uma empresa de engenharia e ela tem um elemento chave aqui que é muito importante. Quando estava ainda no processo de concorrência, em 2009, 2008, 2009, as empresas estavam concorrendo, não só a sueca, mas a francesa e a americana, procurando parceiros no Brasil para que se pudessem fazer propostas. Olha, temos parcerias, vamos transferir tecnologia. A Caer foi contratada em 2009 para participar do desenvolvimento, da engenharia do Gripen, mesmo antes de ele ser selecionado pela Força Aérea Brasileira. E se não fosse, ela já estava trabalhando. Tanto que ela foi selecionada em 2009, quer dizer, ela foi convidada para trabalhar no projeto em 2009, e o Gripen foi, que na época talvez não era possivelmente a aeronave que muitos consideravam que seria escolhida, e a aeronave só foi escolhida no final de 2013. Nesse período, ela trabalhou no desenvolvimento do Gripen, mesmo ele ter sido... Claro que quando o Gripen é escolhido pela Força Aérea Brasileira, ela passa a ter uma posição agora de grande destaque, participando de outras áreas de desenvolvimento. Junto com isso, a SAB instalou recentemente uma unidade em São Bernardo do Campo, que é a SAM, que é onde vai se realizar a integração das partes, isto é, das aeroestruturas. E o Brasil fica responsável, aí eu não vou entrar nos detalhes, que eu não sou engenheiro, mas basicamente pela estrutura dianteira da aeronave, onde fica a cabine, toda a parte central, traseira e parte das asas.
Então, você tem uma quantidade de aeroestruturas que vão ser fabricadas mesmo no Brasil, e a CAER tem parte, elas têm, de alguma maneira, parcerias patrimoniais por conta disso. A SAAB, ela é sócia minoritária da ACAER. A ACAER é uma empresa brasileira, mantendo toda a autonomia e competência aqui, que inclusive tem diversas outras áreas com excelência. E, por sua vez, a ACAER, ela é sócia minoritária da SAM. Então, existe uma parceria grande que foi desenvolvida graças a esse projeto. Então, se desenvolve uma importante parceria. Vamos para uma terceira parceria também importante, a AEL. A AEL é uma empresa de Porto Alegre, a AEL Sistemas, uma empresa que era uma empresa brasileira, foi adquirida nos anos 90 por um grupo israelense, o grupo Elbit. E a AEL Sistemas, ela trabalha com aviônicos, com sistemas aviônicos, inclusive do F-5, ela já forneceu. E no projeto Gripen, a Força Aérea Brasileira desejava que a aeronave brasileira tivesse um chamado display único. Nós chamamos display de área, grande área, ou em inglês Wide Area Display, WAD, que é touch. No mundo, só tinha uma aeronave que operava com o WAD, que era o F-35, que é considerado o projeto mais caro de desenvolver. E a Força Aérea Brasileira, junto com a Elbit / a EL Sistemas, foi convidada para operar e integrar esse novo projeto, ou parte desse painel, digamos, não é painel, desse monitor, desse sistema aviônico que integra, foi desenvolvido no Brasil. Parte dele foi desenvolvido no Brasil, na EL Sistemas de Porto Alegre, para atender um requisito e uma necessidade que a Força Aérea Brasileira queria. Que os suecos, inicialmente, queriam usar os monitores da Rockwell Collins, que eram monitores triplos tradicionais. Tanto que os suecos preferiram depois partir para o próprio monitor, até onde eu sei, para o monitor da Elbit também. Então, mostra que, por exemplo, o monitor único, a versão de 2 assentos, são demandas da Força Aérea Brasileira. E isso fez com que eu tivesse um grande desenvolvimento. Estou colocando 3 casos, claro que são 3 mais importantes, poderíamos discutir mais outros, mas chaves. A Embraer, uma capacidade de integração de sistemas avançados, a AEL na área de aviônicos, e a CAER, um avanço grande na área de engenharia, inclusive agora de produção de aeroestruturas. Então, já está trazendo resultados bastante positivos. Esse projeto já vem trazendo resultados bastante positivos, mesmo antes do primeiro avião chegar no Brasil. Interessantíssimo, professor. Quer dizer, o Brasil não só está comprando, como está ajudando a desenvolver. Uma curiosidade, o senhor tem conhecimento, sabe dizer por que a Força Aérea Brasileira queria um avião de 2 lugares e não de um só, como originalmente foi desenvolvido? Olha, existem alguns questionamentos aí. Geralmente, os aviões de 2 lugares, anteriormente, eles eram usados para nós chamávamos de treinamento, né? Então, você fazia uma versão de 2 lugares para ocupar em treinamento. Mais recentemente, isto é, nas últimas décadas, geralmente os aviões de caça de 2 lugares, eles não são usados para treinamento, geralmente eles são usados para sistemas de arma, isto é, você tem uma quantidade de sistemas de armas bastante elevadas, na qual você dá uma sobrecarga para um único piloto. Então, geralmente você coloca 2 pilotos, um basicamente operando a aeronave e o outro operando o sistema de armas, né? Então, eu não tenho como falar até que ponto que o avião vai ser usado para a lógica do treinamento ou para a Força Aérea, mas, de treinamento ou de sistemas de armas que ele possa ser utilizado. Mas, independente de qual vai ser o uso, ele pode ser usado para as 2 coisas. Muito interessante. Quer dizer, é como naqueles filmes antigos de guerra, o canhoneiro, o cara que ficava lá com a metralhadora disparando atrás do piloto. Interessantíssimo. Agora, ainda nessa questão do desenvolvimento brasileiro aí das aeronaves que estão chegando, essas 15 que devem ser montadas em solo brasileiro, as 15 serão
biposto de 2 lugares? Não, até onde eu tenho informação, não necessariamente. Não, porque nós só temos 8 bipostos adquiridos. São 28 monopostos e 8 bipostos nesse primeiro lote, né? Então, nós vamos aprender a montar os dois. Os dois. Tanto que, assim, os aviões, ele tem uma sequência de 13, 8, 15. Os 13 primeiras aeronaves montados na Suécia, sob responsabilidade da Saab, das equipes suecas, onde os engenheiros brasileiros, que já vêm lá de trás, desde o desenvolvimento, não é só montagem é uma parte. Talvez até a integração de sistemas talvez não, a integração de sistemas ela até necessitou muito mais da engenharia brasileira, né, de participação do que agora, talvez, na montagem. Mas são em torno de 350 engenheiros e técnicos especializados, não só da Embraer, mas também das outras empresas. Claro, majoritariamente da Embraer, mas também dessas outras empresas parceiras envolvidas no projeto. E, nesse caso, os 13 primeiros são montados sob responsabilidade da Saab. Na sequência, os outros 8 aviões, na sequência, eles vão ser montados na Suécia, mas já sob responsabilidade e equipe das empresas brasileiras, responsabilidade. E os últimos 15, pelo menos é o que está na programação inicialmente colocada, serão já montados em Gavião Peixoto. A tendência é que, conforme você avance gradualmente, você vá avançando na incorporação e na transferência de tecnologia. Por isso é até interessante que eu falo, eu coloquei 36 e eu citei uma expressão primeiro lote. Existe 36 aeronaves, é insuficiente para a Força Aérea Brasileira, claramente insuficiente, né? O Brasil opera muito, dadas as nossas necessidades, nossa dimensão continental, 36 aeronaves. Então, na verdade, quando foi colocado 36 aeronaves, digamos assim, um primeiro lote de possíveis outros lotes que vêm. Então, num possível segundo lote, não sei de quantas aeronaves, poderia ser 36 ou um outro número, seria não só importante para a Força Aérea Brasileira ter um número de aeronaves, digamos, condizentes com a posição que o Brasil ocupa no mundo e necessária, mas também você poderia alavancar muito mais esse processo de transferência de tecnologia. Já parte que eles seriam todos eles montados no Brasil, né? Mas muito mais do que isso, você poderia acrescentar muito mais em transferência de tecnologia em outros, eventualmente, eu acredito que a necessidade existe, eu acredito que isso, num momento correto, isso possa ser colocado. Obrigado, professor, por ter me corrigido. Eu falei que os 350 engenheiros que foram para a Suécia eram da Embraer, claro, são também engenheiros das empresas parceiras. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta para dar muito mais informações sobre o Gripen NG, o Gripen brasileiro. Instante só, não sai daí. Programa Brasil Consciência de volta ao nosso terceiro e último bloco, mas não menos importante, aqui com o professor Marcos Barbieri, professor da Unicamp, especialista em aviação, que está nos falando tudo sobre esse novo avião que vai equipar a Força Aérea Brasileira. Professor, nós já falamos aqui sobre a concorrência, sobre detalhes técnicos do avião, por que ele venceu, sobre a transferência de tecnologia, as alterações brasileiras, e agora nós vamos entrar um pouco na questão daquilo que mexe com os humores de muita gente. O preço, 25 bilhões de dólares por esse primeiro lote de aviões. O Brasil, a Força Aérea, a Aeronáutica, estima que o ideal seria algo em torno de 120 aeronaves. Nós teremos que comprar aí mais 3 lotes para atender essa demanda, mais ou menos 3 lotes, e gastando muito dinheiro. Mas a gente queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador as particularidades. Parece que o Brasil não teve que pagar de uma vez esse dinheiro todo, nós vamos pagar aí ao longo
de alguns anos depois que a gente receber a última aeronave e tem um custo anual de um bilhão de dólares para manter o programa. Como é que funcionou isso, professor? Essa questão financeira é bastante importante, né, que coloca, como fala, no bolso nosso, né, já que nós somos contribuintes, nós estamos pagando por essa aeronave, e é muito importante nós deixarmos claro para a sociedade. Eu talvez faça uma correção, eu tenho aqui os contratos, pelo menos o contrato, quando foi assinado, ele, pelo menos os dados que eu tenho, que ele foi de 5,7 bilhões de dólares. Então, talvez os 26, 28, talvez sejam de reais, eu precisaria verificar. De reais, ok. Reais, eu precisaria verificar exatamente. Aí também tem, quando foi assinado, a questão do câmbio, do período, precisaria se analisar. Eu vou trabalhar com valores em dólares, que eu acho um pouco mais... que foram estabelecidos no contrato. Né? Bom, eu só vou citar aqui para que a gente não valores... perca o fio da meada, professor. Comprados em 2014 por 39,3 bilhões de coroas suecas, ou 25 bilhões de reais em valores de hoje. Eu falei dólares, senhor, por gentileza, o senhor e todo mundo que estiver em casa me ouvindo, por favor, me desculpa. Então, vamos deixar claro. Então, são 25 bilhões de reais em valores de hoje. Pois não, professor? Exato. Esse projeto, só para que nós possamos ter ideia, o custo de desenvolvimento, eu não estou falando de aquisição, de desenvolvimento de um avião de caça, de quarta geração e meia, que é o Gripen, ele é quase quinta geração. O que é a diferença de um caça de quinta geração? É que ele tem a versão, ele é stealth. Né? Você tem alguns caças, o F-30, só tem hoje no mundo o F-35, o F-22, que são dois aviões fabricados pela mesma empresa americana que é a Lockheed, e tem o chinês, um caça chinês, que ele é também de quinta geração, e possivelmente um avião russo. Para você ter uma ideia, os europeus da Europa Ocidental ainda demorarão um bom tempo para chegar nessa quinta geração. O Gripen, ele é o quarta geração mais, que nós chamamos, ou quarta geração e meia, que incorpora praticamente todas essas tecnologias. Para desenvolvimento de uma aeronave dessa, não estou falando para aquisição, geralmente se envolve de no mínimo 5 bilhões de dólares, assim, a 10 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, o custo de desenvolvimento do F-35, mas aí extrapolou qualquer parâmetro na história da aviação, ele foi contabilizado de desenvolvimento, não é aquisição, 55 bilhões de dólares. Né? O Brasil está adquirindo 36 aeronaves e, ao mesmo tempo, obtendo uma grande capacitação tecnológica por menos de 6 bilhões de dólares. Então, do ponto de vista, quando nós analisamos em padrões internacionais, o Brasil fez um ótimo negócio. É uma aeronave não só não tão cara, mas que dentro desse pacote nós obtemos uma transferência de tecnologia. Então, nós temos, claro, imaginando do ponto de vista, obviamente, em âmbito pessoal, empresarial, quaisquer milhões de dólares são valores estratosféricos, quanto mais bilhões. Mas do ponto de vista do mercado de aeronave de primeira linha de combate, nós estamos falando em valores bastante baixos, digamos assim. E é um projeto que ele envolve, nesse 5,7, ele envolve a transferência de tecnologia, compensações industriais para a construção da fábrica, desenvolvimento do aviônico, etc. Ele envolve o suporte inicial por um período de tempo e ele envolve todo um pacote inicial ainda pequeno de armamentos que o Brasil adquiriu. Então, você tem um pacote, assim, do ponto de vista padrão internacional de concorrência, é um pacote relativamente não caro. Além disso, a grande parte dele, desses 5,7, 4,5 foram financiados pelo Banco de Exportação da Suécia, para serem pagos em 25 anos, cumpriram 8 anos de carência. Então, o Brasil não só vai pagar a aeronave, mas também vai pagar essa aeronave com um custo, com um prazo bastante diluído.
Eu tenho custo para pagamento? Sim, mas é um custo bastante condizente, digamos, aceitável para o modelo de aeronave e para os contratos propostos pela Força Aérea Brasileira. Então, eu acredito que qualquer outro projeto, também em custo, teria um custo bem mais elevado do que o Gripen. O Gripen, ele também tem um outro elemento importante, ela é uma aeronave relativamente com custo muito baixo de operação. Comparado com qualquer outro, com as outras aeronaves, o custo operacional do Gripen ele é muito mais baixo do que das outras dos concorrentes. Nossa, professor, pelo que o senhor está falando, o Brasil fez uma pichincha, adquiriu uma pichincha. O que é custo de operação, para que a gente consiga entender? É o combustível que é usado na aeronave para manter ele voando? É a manutenção de sistemas, de equipamentos? Tudo isso. O voo, o combustível e principalmente a manutenção. O Gripen ele é uma aeronave relativamente barata para operação. Mas o Brasil fez um bom negócio. Sim, eu acho que é muito importante esse exemplo do Gripen, que ele possa ser usado em outras áreas. O poder de aquisição, chamado que nós chamamos da compra pública, em outros setores, que possa você ter competência e usar definições técnicas, um acompanhamento técnico, que não é apenas uma vontade, é o que eu comecei lá atrás, na primeira sessão, você tem que ter uma competência técnica desenvolvida para poder selecionar e acompanhar para que isso seja, de fato, executado, e do lado você tem indústria. Mas que o Brasil puder usar esse instrumento da compra pública, por exemplo, em outros setores, como na saúde, como na educação, em outras áreas, que nós possamos usar a própria compra pública, principalmente na área de tecnologia, para que nós possamos alavancar a competitividade, o desenvolvimento tecnológico nacional, competitividade, gerar empregos, exigir, isso é um instrumento muito importante que não está restrito, digamos, claro que nesse caso é essência, né, em essência, mas poderia de alguma maneira se pensar nesse exemplo ser replicado para outras áreas e para outros setores. Professor, a primeira vez que nós nos encontramos foi há 2 anos. Nós gravávamos um programa Brasil Consciência, a estreia desse programa que falava sobre a possibilidade, na verdade era uma certeza, da venda da Embraer para a Boeing. Por uma série de motivos, né, nós já discutimos isso aqui também no Brasil Consciência, a venda não aconteceu. E o que teria ocorrido, né? Nós apontávamos, o senhor apontava naquele programa que se a venda tivesse acontecido, a área de defesa da Embraer, que ficaria lá os 15% em Gavião Peixoto, poderia morrer. E agora nós temos um cenário, para quem é leigo como eu, bastante otimista. O Brasil entregou o avião cargueiro KC-390 para Portugal, fechou na semana passada a venda de uma nova aeronave para a Hungria do KC-390 e tem aí a expectativa, há um interesse da Força Aérea Portuguesa em adquirir o Super Tucano e estamos começando a desenvolver, inclusive desenvolver partes, subsistemas do Gripen. O que significa para a Embraer, para o Brasil, a não venda da nossa empresa para a Boeing, a não concretização desse negócio e essa, digamos assim, esse momento da aviação comercial mundial em que os voos civis estão sendo reduzidos. A parte militar da Embraer pode finalmente sair do déficit e ser um expoente importante para a empresa? Essa pergunta é muito importante, né? Quer dizer, vamos verificar. Eu estava colocando nas sessões anteriores que o padrão de concorrência da indústria é muitas vezes se capacitar na área militar. Você muitas vezes tem uma grande competência na área militar, porque o governo pode investir, não há nenhum problema junto ao OMC, não há restrições. E geralmente são tecnologias de fronteira, isto é, são tecnologias muito sofisticadas, que parte delas, depois aprimoradas, podem ser transferidas para a aviação comercial ou para outros setores, esse transbordamento.
No caso, se a Embraer fosse cindida, como estava colocado dentro do projeto, e eu transferiria a minha principal parte da empresa para a Boeing, ou para qualquer outra que fosse, mas se eu desmontasse a empresa, não teria sentido eu desenvolver tecnologia, por exemplo, do Gripen, essa grande competência que eu estou desenvolvendo, ela não teria onde ser aplicada. Ela não teria onde ser, para quem ser transferida, ou boa parte dela, a maior parte dela não teria para quem ter ser transferida. E dada a manutenção da Embraer como empresa integrada, já que ela nasceu assim, e esse é o padrão de concorrência dessa indústria, boa parte dessa tecnologia do Gripen amanhã pode ser utilizada em diversos outros setores dentro da Embraer e dentro de empresas fornecedoras, como também algumas tecnologias da área comercial podem ser aplicadas na área militar. E além da questão da transferência interna de tecnologia que capacita a empresa como um todo, como eu falo, um engenheiro, em grande parte, ele não é engenheiro da área militar ou civil, ele é engenheiro de uma determinada atividade. Hoje ele está trabalhando num projeto militar, amanhã num projeto civil. Isso permite manter. O outro ponto você colocou muito bem, isto é, num momento de crise econômica como nós estamos vivendo agora, grande parte por conta da pandemia da Covid-19 e das restrições por ela imposta, faz com que a aviação militar seja um elemento, seja uma atividade, uma parcela, que ela pode compensar nesse momento de crise, ainda que parcialmente, a crise na aviação comercial. E assim por diante. Então, quando eu opero de uma maneira diversificada, usando uma expressão bastante popular, não coloco todos os ovos na mesma cesta também. Então, além da questão tecnológica, eu também tenho essa questão estratégica e da diversificação da empresa. Se esse projeto tivesse de divisão, de cisão da Embraer e de transferir a sua principal parte, tanto no sentido de receitas, mas também produtivo e tecnológico para a Boeing, nós deixaríamos de ter. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, mas você que quiser conhecer mais dos programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Quem quiser ver os outros programas já produzidos, já exibidos aqui pelo Brasil Consciência, o nosso endereço eletrônico no YouTube está aí para você também na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail sempre disponível para você, nosso telespectador. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!